Olá pessoal, a partir do vídeo de hoje eu vou explicar para vocês um dos movimentos filosóficos mais importantes que vai lançar as bases daquilo que nós vivemos hoje na nossa sociedade contemporânea, que é conhecido como o movimento do Iluminismo ou Século das Luzes, ou também conhecido como Esclarecimento, que seria uma tradução melhor de um termo em alemão chamado Aufklärung, né, que acabou sendo traduzido para iluminismo, que tem a ver com essa questão das luzes. Agora a questão é, o que foi esse movimento do iluminismo? Contra o que ele queria lutar? Né? O que ele queria mudar? E qual que era a estratégia deles para mudar isso? É o que a gente vai começar a ver a partir desse vídeo. Então, vamos nessa. Então, primeira coisa, o iluminismo, ele queria mudar uma sociedade que durante o período da Idade Moderna acabou se formatando, que é o que nós conhecemos como o Antigo Regime, né? Ou em francês o Ancien Régime. O que tem esse antigo regime? Quais são as características desse antigo regime? Esse antigo regime ele é caracterizado por três coisas. Primeira característica, o absolutismo. O rei tem poderes absolutos, né? O rei ele governa sem limites para o exercício do seu poder, né? Ou pelo menos sem limites teóricos para o exercício do seu poder, sem você ter uma constituição, sem você ter divisão de poderes, sem você ter um poder de parlamento que vai frear o poder do rei. Então o rei ele tem esse poder absoluto. Outra coisa, o rei governa por direito divino, ou seja, o rei governa porque Deus quer que ele governe. Então ele é o escolhido de Deus, ele é o representante de Deus da terra. Por causa disso, se você não concorda com o rei, você não pode se insurgir contra ele. Você não pode tirar ele do poder e colocar outra pessoa no lugar, porque dessa forma você estaria se insurgindo contra a própria vontade de Deus. E dentro da economia, o rei controla praticamente todos os aspectos da economia através de monopólio, de exclusivismo metropolitano, de controle sobre as colônias, através de concessões reais para determinadas atividades, ou seja, tudo passa pela mão do rei. E esse sistema de economia, né, que tem um controle muito forte do Estado sobre a economia, é chamado de mercantilismo. Então, esse é o primeiro aspecto que você tem do antigo regime. O segundo aspecto é o poder da igreja. A igreja era a instituição mais rica e poderosa que existia dentro da Europa na Idade Moderna. Ela era dona de muitas terras, né? Na França, ela chegou a ser dona de um terço de todas as terras que existiam na França. Ela ganhava impostos, dízimos de todos os feudos. Das terras que eram da igreja, ela ganhava o total de rendas daquela terra. Ela influenciava na política e ela também era o compasso moral da sociedade, ou seja, só poderia ser considerado justo e correto aquilo que a igreja aprovava. Ela dizia o que era certo e o que ela era errado e ela controlava o conhecimento, tanto conhecimento filosófico como conhecimento cultural, artístico, tudo isso passava pelo crivo da igreja. Então a igreja era a sociedade, a instituição mais poderosa dentro da sociedade. E a sociedade também, ela tinha uma divisão. Essa divisão, ela era marcada pelo nascimento das pessoas. Então você tinha um tipo de sociedade que nós chamamos de sociedade estamental. A sociedade estamental é uma sociedade que ela é dividida em estamentos, em estratos diferentes e que não existe mobilidade social. Ou seja, não tem como você mudar de um grupo para o outro, porque esses grupos eles são determinados pelo nascimento. E essa sociedade estamental, na Idade Moderna, ela era caracterizada por dois grupos que eram menores, representavam 2, 3% da população, mas detinham uma série de privilégios, e pelo resto da população. O primeiro estado, né, o primeiro estamento era o clero, eram as pessoas da igreja que, pelo fato de pertencerem à igreja, tinham uma série de privilégios. Né? Então, eles recebiam principalmente o alto clero, né, dentro da hierarquia da igreja, os cargos mais altos, eles recebiam um monte de privilégios, né, estavam isentos de pagar impostos, eles recebiam muito dinheiro da própria igreja, dos governos, eles recebiam um monte de regalias. Então esse grupo era o clero. O segundo grupo que nós temos é formado pelos nobres. E para você se tornar nobre, você tem que nascer nobre, né? Você tem que ter pelo menos 2, 3 gerações de nobres na sua família. E os nobres, pelo fato deles terem nascido nobres, eles tinham uma série de privilégios, né? Você tinha a nobreza fundiária, aquela nobreza que tinha
terras, né? Então, pelo fato de você ter nascido nobre, você recebia títulos honoríficos, você recebia títulos de terra. Você tinha nobrezas que ganhavam mesadas do rei, né? Numa sociedade de cortes, como na França, por exemplo, os nobres ficavam circulando em torno do rei, puxando o saco dele, e recebiam renda do rei para isso. Moravam no castelo de Versalhes, no palácio de Versalhes, para ficar puxando o saco do rei. Então, esse grupo dos nobres nascia nobre e tinha uma série de privilégios. Agora, quem que sustentava os privilégios desses dois grupos? O grupo de baixo, o terceiro estado. Esse terceiro estado, ele é um grupo que é heterogêneo, ou seja, ele é formado por vários tipos diferentes de pessoas. Você tem camponeses, você tem comerciantes, você tem a burguesia, né, que estava se fortalecendo durante esse período, um proletariado que vai nascer, né, com o advento da Revolução Industrial. Então esses operários, todos esses grupos fazem parte do terceiro estado. Então o que é o terceiro estado? É tudo. São todas as pessoas que não são nobres e não são clérigos. E o que ele tem? Nada. É porque ele não tem privilégios, ele não tem direitos e ele tem que trabalhar muito para sustentar o pessoal que está em cima. Então, por causa disso, né, essa sociedade ela é extremamente injusta e desigual. A justiça valia diferente para nobres do que para o terceiro estado, as punições eram diferentes, a forma de tratamento era diferente. Então, essa sociedade do antigo regime, ela era uma sociedade que era muito desigual, dando muitos privilégios para um pequeno grupo de pessoas. Agora, como é que isso poderia ser mudado? Como é que essa idade das trevas, né, como os filósofos chamavam, a Idade Média e essa continuação da Idade Média, esses pensamentos medievais que tinham lá, como é que essa Idade das Trevas poderia ser transformada? Como é que eles iriam mudar esse antigo regime? E aqui entra um dos textos principais do Iluminismo, que foi escrito por esse pensador aqui, chamado de Immanuel Kant. O nome do texto é Resposta à Pergunta: o que é esclarecimento? É um pequeno texto, ele tem 11, 12 páginas só, e esse texto é um dos textos fundamentais que tem no Iluminismo. Tá? A Federal, o Enem, eles gostam bastante de cobrar esse texto especificamente, né, sobre o iluminismo, né, sobre o que é o esclarecimento. E nesse texto, o Immanuel Kant ele defende o uso da razão. Né? O que significa isso? Razão, para Immanuel Kant, significa conhecimento. Ou seja, quando o homem adquire conhecimento, ele vai deixar de lado a menoridade e vai assumir a maioridade. O que significa isso? Quando você é menor de idade, você não é responsável por si próprio. Alguém precisa ser responsável por você. Mas quando você se torna maior de idade, quando você assume a maioridade, você assume a responsabilidade pela sua própria vida. De acordo com Immanuel Kant, durante o período das trevas, as pessoas elas viviam uma espécie de menoridade, ou seja, elas não pensavam por conta própria, elas dependiam na política do rei, que governava e elas não tinham participação nisso, e elas dependiam em todos os outros aspectos religiosos, questão de costumes, tudo isso, dependiam da igreja. Então as pessoas não eram responsáveis por si, elas tinham que ser tuteladas, elas tinham que ser guiadas por outras pessoas, como o rei, como a igreja. Mas para o Immanuel Kant, o homem ele deveria ousar saber, o homem deveria assumir as rédeas da própria vida, ele deveria sair dessa menoridade, dessa dependência, e ele tinha que assumir a maioridade, ou seja, ele tinha que assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Só que o homem, para fazer isso, ele precisava ter acesso à razão. E razão, nesse contexto, significa conhecimento. Ou seja, a hora que o homem conseguir adquirir conhecimento, a hora que o homem conseguir pensar por conta própria, a hora que o homem conseguir ter acesso a esse conhecimento todo, o homem vai fazer a passagem dessa menoridade para a maioridade. Então, esse é um texto que explica fundamentalmente o que é essa razão e como essa razão pode mudar a vida das pessoas, que é um dos principais pensamentos que nós temos no iluminismo. Agora, se razão, se conhecimento é o que vai fazer a diferença, né, uma das preocupações dos filósofos e iluministas era a epistemologia. O que significa epistemologia? É um ramo da filosofia que se preocupa com o conhecimento, como que eu sei aquilo que eu sei. Ou como que eu sei que aquilo que eu sei é verdadeiro? Como é que eu não caio numa fake news? Como é que esse conhecimento pode ser comprovadamente verdadeiro? Então, dentro da filosofia iluminista, alguns filósofos começam a se preocupar com a epistemologia, ou seja, eles começam a se preocupar
com a filosofia do conhecimento, ou como que eu posso comprovar que esse conhecimento é verdadeiro. Francis Bacon, ele é um dos defensores do empirismo, ou seja, eu só posso classificar como verdadeiro um conhecimento que pode ser colocado à prova através da experiência. Ou seja, se eu tenho um conhecimento e eu não posso experimentá-lo, se eu não posso reproduzir aquela experiência por várias vezes, se eu não posso tirar conclusões dessa repetição, então aquele conhecimento é superstição. Então aquele conhecimento, ele é uma crendice, aquele conhecimento é um dogma. Agora, se eu posso colocar esse conhecimento à prova, se eu posso pegar esse conhecimento, fazer experiências e através das experiências, das conclusões que eu vou tirar com os meus sentidos, observando, escutando, né, analisando aquelas experiências, aí sim eu posso ver que esse conhecimento ele é verdadeiro. Então, Francis Bacon, ele é um dos defensores do empirismo, né, da experiência, da valorização da experiência como forma de você definir se um conhecimento é verdadeiro ou não. Um outro pensador que é extremamente importante é um cara chamado de René Descartes. O Descartes, ele é o autor daquela frase, penso, logo existo. Na verdade, é uma tradução um pouquinho equivocada. A tradução melhor seria duvido, logo existo, da expressão original cogito ergo sum. Mas a questão aqui é que o conhecimento para o René Descartes ele parte de uma dúvida. Ou seja, quando eu tenho um questionamento, quando eu tenho uma dúvida, eu preciso fazer um método que tem 4 etapas diferentes e estabelecendo essas 4 etapas do método científico, eu posso, utilizando a experiência, mas também utilizando a razão, eu posso verificar se aquele conhecimento ele é verdadeiro ou não. Qual que é a importância aqui da questão do René Descartes? Duas coisas. Primeiro, o René Descartes, com isso, ele inaugura um tipo de conhecimento que existe até hoje, que é o conhecimento que nós chamamos de conhecimento científico, ou o método científico. Essas 4 etapas que o René Descartes estabelece são as etapas que até hoje guiam todas as experiências científicas que existem. E uma outra questão muito importante do René Descartes é a questão da valorização da razão, não só da experiência dos sentidos, porque os sentidos eles podem nos pregar peças, eles podem nos enganar, mas o René Descartes ele também valoriza uma espécie de sistema operacional que a gente tem dentro da nossa cabeça que é chamado de razão, e ele valoriza o uso desse sistema, o uso dessa razão para analisar todas as questões que são colocadas durante o período das etapas do método científico para chegar nas conclusões no final. Por isso que o método dele também é conhecido como o método do racionalismo. Tá? Você tem o racionalismo empírico do Francis Bacon e você tem esse racionalismo científico, do método científico do René Descartes. Tá? Isso daqui é só uma introdução, porque normalmente os professores de filosofia eles aprofundam muito mais essa questão do método cartesiano, do método científico do Descartes e a questão da epistemologia. Isso é algo muito mais da filosofia. A ideia aqui é apresentar essa introdução, porque depois a gente vai ver as consequências desses movimentos para a história, como é que isso vai impactar no rumo da história. Mas no próximo vídeo a gente vê os principais filósofos do iluminismo. Beleza, pessoal? Um abraço!